O nosso tema de hoje é Outubro Rosa, da prevenção ao enfrentamento. Afinal, são várias etapas que a pessoa precisa ter ao longo da vida e, quando diagnosticada, o enfrentamento de todas as fases, desde o seu diagnóstico até a conclusão do seu tratamento. E dentro desse nosso bate-papo, os temas são o que é câncer, formas de prevenção, tipos de câncer, tipos de tratamento e o acolhimento que é necessário, incluindo saúde mental e as experiências que as pessoas podem trazer para nos fortalecer frente aos tratamentos. Combinado? Todo este bate-papo tem o apoio do Sincades e toda a abordagem tem um cunho educativo. Vamos começar? Mas afinal, o que é câncer? Câncer é o termo utilizado para definir mais de 100 doenças malignas e que tem em comum o crescimento desordenado de células, que pode ser em tecidos adjacentes ou tecidos mais distantes, ou seja, metástase. Metástase é quando temos propagação do tumor, da alteração celular para tecidos mais longes da sua formação original. Tanto que os exames específicos para definição de metástase são fundamentais no rastreio, tanto para descoberta precoce quanto para descobertas tardias. E quais são os tipos de câncer? O câncer ele é determinado pelo órgão primário de crescimento dele, ou seja, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de bexiga, de boca, de pele. E esses tipos de câncer podem sofrer alterações e irem para outros órgãos. Ou seja, o câncer primário de mama teve metástase para câncer de pele. Por isso, mais uma vez, a detecção precoce, o conhecimento e a avaliação do seu corpo é tão importante. Sempre foi e sempre será importante o seu autotoque, o seu autoconhecer, o seu autoamor pelo seu corpo e pelas suas alterações. Tanto que a mulher, quando se toca, ela tem aquele momento de amor próprio, de se observar, de se cuidar. Viu uma manchinha na pele, algo alterado, uma lesão que não melhora, eu preciso marcar um dermatologista. Para quê? Para avaliar. Pode não ser nada essa lesão, mas pode ser também um câncer de pele que precisa ser acompanhado, tratado, avaliado e receber os tratamentos adequados para aquele tipo de lesão, se assim for. E falando nisso, para evitar todos esses tipos de câncer, porque a gente já viu o que é câncer, nós já vimos como surge através de alterações celulares, quais os tipos de câncer, e agora a gente vai falar sobre como prevenir. Falando de prevenção, temos vários fatores de prevenção, mas um dos principais é a observação. Observação que a gente já falou várias vezes. Conhecer o corpo de forma assertiva, conhecer o corpo de forma diária. Eu não tenho tempo de olhar o meu corpo todo dia. Eu tomo banho rápido, tenho uma correria. É corridos dia a dia, mas a gente precisa o quê? Ter aquele momento de parar e se observar. E dentre as formas de prevenção está o não fume. Não fumar de jeito algum, seja ele eletrônico ou não. Fumar é muito prejudicial à saúde. E não só a saúde respiratória não, porque os agentes inclusos tanto no eletrônico quanto no cigarro convencional possuem grande quantidade de agentes cancerígenos e deve ser evitado ao máximo. E lembrando que tanto o ativo quanto o passivo apresentam riscos de alterações celulares. Outro ponto que devemos levar em muita consideração é a alimentação balanceada. Os alimentos que ingerimos possuem grande ação nas nossas alterações celulares e por isso devem ser escolhidos de forma in natura, ou seja, quanto mais natural for a nossa alimentação, mais adequada ela é. Evite alimentos ultraprocessados, evite alimentos industrializados, rápidos, que só aquecer e tá pronto.
Estes alimentos possuem alto teor de agentes cancerígenos e devem ser evitados. Afinal, na nossa alimentação brasileira, possuímos vários tipos de alimentos que são ricos em vitaminas, minerais e que o nosso corpo tanto necessita, até para uma multiplicação celular de forma saudável. As escolhas dos alimentos, inclusive, interferem no peso adequado. Manter o peso o mais próximo do adequado previne muito o aparecimento de células cancerígenas. Então, devemos sim manter uma alimentação balanceada, um peso adequado e alinhado nessa tríade à prática de atividade física. Ela, sem dúvida, é um fator importante na prevenção de células, de alterações celulares, seja ela qual for. Outro ponto também é a vacina contra hepatite e para as meninas e meninos abaixo de 14 anos, a vacina contra HPV. É importante que os pais se lembrem de levar os filhos para poder se vacinar. Essa vacina é disponível nos postos e sem custo à população. É importante falarmos também sobre os exames periódicos. Todo mundo precisa regularmente fazer um check-up e avaliar como que está, tanto os exames laboratoriais quanto o clínico. Por isso, anualmente é importante você procurar o seu médico para poder fazer suas avaliações. A amamentação é um fator que previne o câncer de mama. Então, para as mulheres é importante que dê amamentação. É importante, inclusive, para o bebê, né? Que já possui essa alimentação rica em nutrientes, além do acolhimento e proximidade entre mamãe e bebê. Outro ponto que devemos também levar em consideração é a ingestão de bebida alcoólica. Assim como o cigarro, ela faz alterações importantes a nível celular. Então, o álcool deve ser evitado ao máximo. Ah, mas eu só tomo final de semana, eu só faço ingestão de álcool final de semana. Ela deve ser evitada ao máximo, inclusive final de semana. O álcool tem o poder de inflamação sistêmica e toda inflamação leva uma propensão à alteração celular de forma grandiosa. Ela deve ser evitada, assim como qualquer fator que tem interferência direta às alterações celulares. A exposição de agentes cancerígenos, ou seja, o seu local de trabalho, se tem alguma atividade que tem essas exposições, devem ser evitadas. O uso de EPI deve ser constante, a empresa fornece isso para você e você, enquanto ser humano consciente, deve utilizar sempre de forma consciente e sempre que for necessário a exposição daquele agente, se não for possível evitá-lo. E por último, mas não menos importante, a exposição solar. Devemos usar diariamente filtro solar, sim, para a proteção da pele. E lembrar também de roupas que protegem a nossa pele nos horários com índice de sol mais forte, ou seja, no horário de 11 até 2 horas da tarde. E para tratamento das doenças, temos hoje a quimioterapia, a radioterapia, o transplante de medula óssea e a cirurgia. Todos esses tratamentos são disponíveis ao paciente para o seu tratamento. E a melhor escolha vai ser definida pelo médico que está assistindo. E este tratamento deve ser definido também como um acordo com o paciente. Ele deve ser orientado sobre os riscos, benefícios, sobre os efeitos colaterais que cada tratamento desse possui. Em especial, o paciente deve estar sendo acompanhado pela equipe interdisciplinar, e isso é muito importante, para que ele possa, de forma abrangente, abraçar todos esses períodos. E sabemos que, dentre estes tratamentos, várias são recaídas, e a gente fala de saúde emocional, de sistema imunológico, e o trabalho da equipe interdisciplinar é muito importante. Outra forma de tratamento é o cuidado paliativo, que é destinado ao conforto de pacientes com tipos mais avançados de câncer. E falando de Outubro Rosa, de acolhimento, saúde da mulher, o próximo take vem trazer uma mulher empoderada,
um bate-papo muito leve, falando sobre todas as perspectivas de um tratamento, desde a sua descoberta até a sua finalidade. E lembrando que toda mulher precisa, durante o seu momento de tratamento, de acolhimento, de acompanhamento da sua saúde mental. E o próximo take vem trazer uma realidade muito assertiva e muito afetiva. Ou seja, cada mulher é única, mas o nosso convidado traz uma experiência de empoderamento que serve como incentivo a você que nos ouve. Conheça um pouco mais da história dessa nossa mulher empoderada no nosso próximo take. E trazendo acolhimento para esse bate-papo nosso, hoje a gente tem a Estela. A Estela Miranda é uma mulher guerreira, linda, de uma idade super próspera, e ela veio trazer um pouquinho da experiência dela, do tratamento que ela teve, da perspectiva dela enquanto mulher, com este tema, com relação à vivência dela, tratamento, descoberta, como que ela superou esse momento. Então, Estela, dentro de toda essa perspectiva, né, de nós mulheres, né, do cuidado, da descoberta, como que você descobriu que você estava com câncer e como que isso diretamente ou atingiu? Quais ferramentas você conseguiu transpor esse momento da descoberta? Olha só, eu sou aquele típico caso da mulher que não se cuidava e que era irresponsável. Eu, aos 46 anos, eu nunca tinha feito nenhuma mamografia, nenhum exame mais profundo de mama. E de tanto filhos, amigos falarem, eu falei, ai, tá bom. No dia 18 de dezembro eu saí de férias, porque os eventos param muito nessa época de Natal e Ano Novo, a não ser os eventos de Réveillon. E falei assim, tá bem, eu vou fazer um check-up geral hoje. Tanto que eu ia com uma amiga minha de manhã na mamografia só para ela dirigir, porque eu cismava que doía. Todo mundo falava que doía, vou então levar alguém para dirigir depois. A minha amiga não pôde ir comigo, a minha filha que foi. E foi nessa mamografia que eu fiz na hora, gente, não dói nada, assim, um incômodo muito pequeno perto do incômodo que vem caso você não faça seus exames corretamente. Saí do exame, falei, ai filha, não dói nada, tal, vamos embora. Quando eu tô assim, pegando minha bolsa no corredor, a médica, por favor, eu preciso que você volte. Claro, se achando super poderosa, nunca gripava, não tinha nada. Eu falei, ai, que foi? Vocês erraram o exame? Ainda tive a petulância de falar assim, o exame saiu errado. Ela falou assim, não, eu preciso confirmar. Quando eu refiz o exame aí mais profundamente, fui direto para uma ultrassonografia ainda na clínica de diagnóstico, ela detectou 3 nódulos em mim, já bem avançados, e ela, muito boa, a médica que estava no dia operando as máquinas, ela falou assim, olha, a gente vai fazer uma biópsia agora, porque a aparência não está nada boa. Claro, 46 anos, nenhuma mamografia, eu não tive a chance do diagnóstico precoce, o que é importantíssimo. Diagnóstico precoce salva vidas. Diagnóstico precoce, ele te poupa de passar por tudo aquilo que eu tive que passar, que as pacientes oncológicas, principalmente mama e útero, passam. Então, começou naquele dia, 18 de dezembro, todo um turbilhão, um maremoto que todo mundo passa quando tem um diagnóstico avançado de câncer de mama. Que hoje tá, assim, muito forte, né? Eu conheço muitas pessoas. Então, assim, não pode ser ignorado em hipótese nenhuma. Quando veio o diagnóstico e eu fiz a biópsia na mesma hora, e aí veio o resultado dias depois da biópsia, assim, um buraco se abre, a família entra toda também em pânico junto com você, porque a palavra câncer, ela é muito pesada e, assim, uma questão muito importante que a gente também tem que prestar atenção é que a família sofre mais do que a gente, paciente, porque vem a impotência, vem a incapacidade de ajudar. O estigma, né? O estigma da palavra câncer pesadíssimo, que a vida inteira a gente ouviu a voz. Minha própria avó morreu, teve câncer de mama e faleceu.
Antigamente isso era muito mais pesado, hoje não, hoje Sim. é uma coisa Que mais bom, né? tranquila, evoluímos ainda bem, mas nem por isso a gente pode dar chance para o azar. Então o diagnóstico é importantíssimo, exames periódicos importantíssimos. E aí eu fui para minha batalha, né? Eu estava naquele momento sozinha, eu tinha 46 anos, não tinha nenhum namorado, nem marido, já estava separada. A minha filha tinha 29 anos e o meu filho 28. E aí começou a saga para vencer aquilo. E aí também é uma opção sua, como é uma opção se cuidar e fazer seus exames, é assim, como você vai se comportar. Eu escolhi enfrentar, eu escolhi fazer daquele limão uma super limonada e ir para a vida, escolher a vida, porque às vezes as pessoas elas se vitimizam muito, né? A doença é uma grande oportunidade de ter atenção, é uma grande oportunidade de relaxar um pouco com relação à vida, se entregar. O relaxar não é a palavra certa, mas o se entregar. Eu acho que o estado de espírito e emocional é muito, muito importante nessa hora. Então, eu fui pro meu tratamento pensando assim, não, eu vou vencer. Ah, Estela, você vai ficar careca, você vai perder a mama. Vamos ver qual é a melhor peruca que tem na cidade? Qual é a experiência, né? Né? O que a vida me reserva? Será que eu vou ter o cabelão que eu sempre sonhei, então, com a peruca e tal? Eu tentei fazer daquilo, assim, uma coisa mais leve, principalmente por quem estava em torno de mim. Né? A minha filha sofreu muito, os meus pais já idosos estavam muito preocupados com o que ia acontecer. Eu evitei de ver meus pais praticamente por 1 ano e meio. Eu inventava sempre uma desculpa que eu não estava em casa, que não sei o quê, porque eu não queria que eles me vissem nas semanas das químios. Eu não abandonei o meu trabalho em momento nenhum. O meu médico ele brincava comigo que eu era a pior paciente dele, porque eu marcava a minha quimio na segunda para poder conseguir fazer a festa na sexta, porque eu trabalho com eventos, eu produzo festas, produzo eventos, então ele falou assim, nunca ninguém nesse consultório sentou aqui agendando químio por causa de festa. Mas em compensação ele falava assim para mim, e eu não tenho o que dizer, porque suas taxas são maravilhosas. Então, assim, muita gente encarava ir para químio, que a químio acaba com você, ela é um veneno. Gente, a químio é um remédio. A químio era a minha chance de sair daquela. Ah, porque você vai perder seu cabelo, isso acaba com a autoestima. Sim, eu entendo. Se ver careca, sem sobrancelha, sem cílios, perder sua mama, não é para fracos. Realmente isso machuca muito o lado feminino da mulher. Mas, gente, olha aqui, voltou. A mama a gente compra. Hoje em dia a gente pode comprar a mama. A gente compra cílios. Tá aqui, ó. Esses cílios aqui não são meus também, não. Mas nunca foram. Mesmo antes da quimio, eu nunca tive cílios. Então, assim, eu acho que minha grande ajuda foi o meu humor. Ah, eu sou uma pessoa bem-humorada? Sou. Mas eu acho que numa hora dessa é que você tem que tirar de onde não tem, pelos seus, você tem que transformar a história, por você, porque você quer viver, e não existe um ser humano que não queira viver. Eu sempre acho assim que até mesmo um suicida ele se arrepende, porque a vontade de viver ela é muito maior do que qualquer obstáculo. Quantas histórias de vida a gente assiste, vê por aí, sim, de gente que levantou carro para salvar uma vida, de gente que superou 3, 4 cânceres, assim, hoje eu tenho até, eu me senti envergonhada até de falar assim, eu tive um câncer e tal. Não, tem tantas coisas tão piores. Hoje o câncer de mama tem cura em 90% dos casos, e é 100% de cura nos casos de quem faz diagnóstico precoce. Volto a bater nisso, gente, vai pro seu médico, faz seus exames, não custa nada, não dói nada. Dói um monte de agulhada, dói a cirurgia de retirada de mama, dói ver seu familiar ali totalmente frágil, com medo de perder sua vida. Isso sim é que dói. Mas é bom. Enfim, então assim, isso não é nada perto do que você passar pelo tratamento. Então assim,
é mamografia, é exame periódico, é só ultrassonografia, porque também tem câncer de útero, que é muito importante, tem muita incidência, câncer de pele, que a gente está vendo aí nosso abuso no sol, não temos mais o mesmo planeta, não temos mais a mesma produção de camada de ozônio. Então, assim, é diagnóstico sempre. Estela, e você disse que você fez, até os 46, você não tinha feito nenhum exame, nenhum rastreio. Nada. Antes desse tempo, quando você entrou ali na sua fase adulta, você sentia alguma alteração na sua mama? Não. Você se percebia? Outra coisa importantíssima que você está tocando, Helenice, primeiro, eu não fazia toque nenhum. Segundo, o câncer, na maioria das vezes, ele é muito silencioso, então ele não dá sinais. Eu não tinha alteração no exame de sangue, eu não tinha alteração nenhuma outra que demonstrasse. Eu não tive lesão no bico, então eu não tive escurecimento, nem a bolinha, nada. Nenhum daqueles sintomas normais que hoje a gente tem em qualquer cartilha de SUS, de saúde. Então foi mais difícil ainda porque o meu estava mais lateral e ele estava escondido por uma prótese. Então eu não sentia ele, eu não fazia o toque no banho, que é super importante. Hoje eu faço quase todo dia, né? Eu fico o tempo inteiro atenta. Mas eu não fazia também, Helenice, esse tipo de rastreio. Então eu não tive sinal nenhum. E por isso que quando ele veio tão avançado, tão já evoluído, tão perigoso ele veio, né? Então assim, mais uma vez, é o olhar feminino para si mesma, masculino para si mesmo, né? Porque só lembrando, né, pessoal, que homem também tem câncer de mama. Sim. As glândulas mamárias também está presente no sexo masculino. Portanto, o autoexame deve ser feito tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Isso aí. Existe, assim como nós já falamos, existe um período certo de fazer? Existe, próximo ao período menstrual. Mulheres que não menstruam mais, tem uma data certa do mês ou da semana para ela parar, se olhar. E neste momento que a Estela está mencionando, né? Eu não parava antes dos 46 e hoje eu paro. Talvez a Estela tenha passado até os 46, né? Com a correria de trabalho, com a correria de filhos, de querer, né? Dar conta de tudo. E nós, mulheres, temos esse princípio, né, Estela? Sim. De sempre estar correndo contra o tempo, fazendo filho, casa, marido, trabalho ou... Enfim, a gente sempre quer dar conta de tudo e a gente acaba esquecendo de nós. De parar no banheiro, com a água caindo, seja fria, morna, e parar para poder fazer o exame, né? Sim. Escovar o dente e olhar se tem alguma lesão no lábio, se tem alguma lesão na língua. A gente também vê como que o câncer de boca, o câncer de língua, tireoide, tá demais, tireoide, né? de intestino, de reto, enfim, do útero que você mencionou, que está à disposição de ser feito exames. Mas mais do que nunca, a mulher se conhecer. Isso. Olhar para o espelho, de fato, nua, e ver que tem uma mama um pouco mais alterada. No caso da Estela, ela não conseguiu perceber. Mas talvez se aqueles momentos que você parasse para se olhar um pouco mais com cuidado, talvez o corpo emita um sinal. Sim. Uma dor mais aguda em um período, ou um desvio de mamilo, né? Um mamilo que sai uma secreção, ou uma dor aguda. A família da Estela, a Estela estava me contando que tem já casos, né? O câncer dela não foi genético, mas envolveu alguns fatores de risco que é importante na questão do estilo de vida. Exatamente. E aí a gente está falando de alimentação, de sono, muito importante. O sono é um regulador do fator estressante. A questão da correria, do sempre estar querendo fazer tudo ao mesmo tempo, leva a um estresse crônico, e o estresse por si só faz uma inflamação e isso provoca alterações celulares, por consequência, a formação de câncer. E acima de tudo, nós mulheres, os homens que precisam também passar para as mulheres essas informações, a gente precisa ter um cuidado muito ímpar com a nossa casa, né? Olhar com carinho e com atenção as pequenas alterações. Pode não ser nada, mas também pode ser o princípio de algum tumor, de alguma doença mais séria.
E quanto mais, assim como a Estela falou, quanto mais a gente descobre de forma precoce, maiores são as chances de cura, de remissão e de 100%. tratamento. Outra coisa importante, Estela, que a gente precisa passar para quem nos ouve, é o cuidado e a atenção emocional que a gente precisa dar. Sim. No caso da Estela, ela trouxe toda a força do trabalho e da mulher empoderada que ela é, para poder trazer isso para o tratamento dela. Agora, também quero acrescentar o quanto as pessoas que estão em volta também fizeram esse meu emocional ficarem bem, assim. Eu tenho uma hashtag que eu brinco quando eu quero passar alguma mensagem para as pessoas, principalmente no Instagram, hashtag existe vida após o câncer. Porque, assim, é um estigma, né? E, assim, para as mulheres careca, né, sem a mão, isso afeta muito o feminino. Eu conheci o meu atual marido, que eu tô há 7 anos com ele, com um dreno pendurado e avisando a ele assim, você não tá entendendo. Eu fiquei até preocupada com ele. Eu vou ficar careca, eu vou engordar, eu vou emagrecer primeiro, depois eu vou engordar muito, porque vem a menopausa, e com a menopausa a gente muda o corpo da gente. E ok mudar o corpo da gente, porque eu tenho uma alma maravilhosa aqui dentro, que eu brinco com ele, ó, você goste da alma, porque o corpo está em decomposição, entendeu? Então, por favor, você goste da alma. Mas eu conheci o meu marido, um grande amor da minha vida, exatamente no período do câncer. Então, assim, tem homem bacana aí, que não te abandona por causa disso, que pelo contrário, me carregou no colo. Foi uma pessoa fundamental no meu tratamento, para me dar vida também, para me dar vontade de viver mais. A minha filha, que saiu da posição de filha para mãe, a gente inverteu os valores, ela cuidava dos meus remédios, ela cuidava de uma dieta melhor para mim. O Zeller, que é esse meu marido, ia comigo em todas as quimioterapias. E o bom é que ele também é engraçado e divertido. Então, assim, leveza. Ele fazia do momento de químio, assim, a palhaçada do ano. Então, e aquilo passava rápido. Eu tomava quase 6 horas de infusão. Quando eu ia ver, já tinha acabado, sabe? Assim, o bom humor, ele salva, ele tira você de qualquer abismo. E, assim, sempre tem o amanhã, existe vida após o câncer. Acreditem nisso também. Porque, às vezes, um diagnóstico é mais grave do que a própria doença. A gente não pode ser irresponsável. Tome o seu remédio, faça a sua quimioterapia em dia, mas assim, olha pro sol, olha pra vida. A minha filha logo depois engravidou e eu acho que isso foi completamente estratégico dela também. Nossa, aí que eu queria viver mais ainda e hoje os meus netos são minha razão de viver. Então, assim, o emocional, eu diria que é 50% do tratamento. E assim, não caio nessa. Eu acho que o vitimizar é muito ruim, porque você ter a pena dos outros não é bacana. Tenha pena naquele momento, que você está muito mal ali, tenha acolhimento, tenha colo nesse momento. Se sentir um pouco melhor, arregaça suas mangas, vai viver. Dá para viver paralelo ao tratamento completamente. O tratamento não me tirou de nada. Eu viajei, eu trabalhei, eu entreguei todos os meus trabalhos. Eu só tive um evento que eu não pude ficar até o final, porque as minhas plaquetas caíram, então eu tive que ir para casa, mas entreguei o evento todo pronto. Porque isso é vida, viver é isso aí. E a mulher, ela tem tripla jornada de trabalho, né? Porque além de viver o trabalho, eu tinha que estar bem emocionalmente para o meu namorado da época e para os meus filhos também. Ok, a gente dá conta, cada um no seu limite, óbvio. Quem precisa ficar no recluso de um quarto escuro por um dia para se restabelecer, respeito completamente. Mas no dia seguinte procura o sol, sabe? Procura a vida. Até porque você passou pelas fases do tratamento. Sim. Conta pra gente, Estela, quais foram os seus tratamentos, quais foram as sequelas e talvez um dos momentos mais difíceis que você teve para esse tratamento e como que você tá agora, né? Como é que foi sua última sessão? Ah, sim, foi um dia ótimo. Na verdade, quando veio a biópsia, né, que é um tumor maligno que tinha que ser extraído, a gente foi para um segundo momento de cirurgia, que foi em janeiro, em que ainda existia muita esperança de só precisar tirar os nódulos.
porém veio um linfonodo comprometido. E com o linfonodo comprometido, aí você tem que passar pelo processo natural de tratamento de câncer desse nível, que é a extração total dos nódulos, né, e do tecido em volta para não correr risco. E o meu médico foi espetacular e realmente tirou o máximo que podia. Comecei as quimioterapias, né, as quimios, que eu acho que foram 15, eu não tenho esses números de cabeça, eu sou péssima para número, Lenice. Ainda mais para gravar coisa assim, não, eu gravo dinheiro, gravo as outras coisas, idade, químio, não gravo nada. Mentira, tô com 53 anos, tá, gente? E fiz também sessões de rádio, que eu acho que foram 21 ou 22 sessões de rádio. Eu acho que assim, o mais triste foi depois da cirurgia, quando veio o negativo, que eu não poderia ficar só com a cirurgia, eu teria que ir para químio. E a químio é esse estigma que todo mundo tem, que é real, ela incomoda, você passa mal, você enjoa, você fica uns 4 dias. A minha, ela afetou muito mais com relação à tristeza no dia seguinte. Eu saía de lá morrendo de fome, pedia sanduíche, pizza, comia tudo, até as cadeiras da casa. Aí no dia seguinte ela começa a te atingir mesmo, você vai ficando triste e tal. Hoje as medicações são muito boas, então você quase não vomita, esse mal-estar eles conseguem controlar bem. Mas tem um pouco de tristeza, assim, no meu caso ela bateu como uma melancolia, que lá pelo 3º dia já ia melhorando, no 5º já estava tudo bem. A rádio, eu não posso falar nada da rádio, porque muita gente fala que queima, que doía, eu não senti nada na rádio, eu não fiquei sequer com uma mancha. Então, assim, as rádios para mim, elas passavam muito rápido. Você entra numa máquina, faz a radioterapia e eu não senti nada. Mesmo ela atingindo a pele, né? No período ela escureceu um pouquinho e depois ela desapareceu. A nível de sequelas, eu tenho as cirurgias, né? Tanto a de extração como a de recomposição, que eu pude recompor uns 2 anos depois. Então são vários cortes, claro, isso incomoda quando você só tem isso para pensar, né? Mas eu honestamente, pro meu marido isso não faz diferença nenhuma, e eu acho que assim, se você estiver com uma companhia que para ele isso faça diferença, desculpa, essa pessoa não merece estar do seu lado. São marcos de vitória, né, Estela? Nossa, de segunda chance, de sobrevivência, tem história para contar, e assim, eu acho que esse cara não é bacana. Quem estiver com você que ligar isso em todas as áreas, ao mesmo tempo que também os homens que fazem cirurgia de próstata, que ficam com qualquer tipo de sequela. Gente, o amor é muito além do corpo, né? Assim, acho que o companheirismo é muito além disso. Então, assim, eu fiquei com as sequelas das cirurgias. Por um tempo, incomoda um pouco a questão da menopausa, que aí vem aquele calor no pescoço insuportável, o peso que você ganha, mas isso também já passou. Eu tô com 53 anos, não tenho mais nenhum sintoma de menopausa. Não menstruo mais, não tenho mais os meus períodos, mas ganhei um pouco de peso sim, que eu ganharia independente do câncer. E como eu não sou muito da dieta, adoro comer, eu não sou um case muito bom para vocês no sentido da disciplina do alimento, né? Mas eu diria assim, o último dia da minha químio, eu levei bolo, eu levei flor para todo mundo que estava lá. Eu fiquei perturbando todo mundo, tô saindo, te espero lá fora, acabou, passou. Já tinha um pouquinho de cabelo nascendo, na última você já começa, porque tem uma fase da químio que ela é só eu não sei como falar agora, não é um imunossupressor, não me lembro, mas assim... São as fases de ativação, porque o primeiro são as células... É a vermelha, que aí ela realmente derruba, né, o cabelo e tal. E aí fui me administrando, porque o meu cabelo voltou todo enroladinho, duro e tal, no início. E era super bem-vindo, porque era cabelo, tava ótimo, né? Depois de passar esse período aí usando a peruca, que eu usava de vez em quando também, mais por conta de respeito com os meus clientes, porque assim, a única parte ruim de você ficar careca é que fica muito explícito que você tá passando por um tratamento. E aí vem a pena, e aí vem aquele tratamento às vezes muito diferenciado nesse sentido.
E que a gente tem que se blindar, não é? Sabe? Sim, ok, obrigada pelo seu carinho. A gente também tem que receber o carinho, Sim. tá? Eu não quero que a minha fala passe como uma coisa de que assim, não, eu sou forte, não, a gente quer o carinho, com certeza, mas a gente precisa de reação, porque a reação é importante. Carinho em escudo, né? Exatamente, em fortalecimento, em alimento para você transformar e sair daquilo, porque você não pode se render, porque você tem mais força do que o câncer que está lá dentro. E aí, então foi uma bagunça a última químio, foi ótima. E depois eu fiquei voltando só a cada, acho que de 3 em 3 meses. E honestamente, hoje em dia eu não quero nem saber do meu médico. Eu passo por ele, às vezes brinco. Hoje é uma outra pessoa lá dentro da clínica que me atendeu, que me atende, e brinco, quero nem olhar pra cara dele não, porque ele só veio me trazer notícia ruim. E nada, ele salvou minha vida, eu sou muito grata a ele. Então, assim, fisicamente o que ficou foram algumas cicatrizes aqui, que meus netos brincam, vovó, esse aqui tá estragado, e eu rio disso, e meu marido leva super bem, me deseja do mesmo jeito, porque ele, desculpa, mas ele é homem pra caramba, entendeu? Nesse sentido, e pra mim, ser gente é isso. E aí, Estela, a gente precisa perceber o que cada mulher, né, o que cada homem usa como forma de enfrentamento, né? A gente já falou no início do nosso bate-papo que você usou de toda a sua correria, né, de todo o seu trabalho como uma forma de enfrentamento. Exatamente. Hoje, a Estela continua trabalhando igual, continua tendo agora netos, né, para poder somar ainda dentro de todas as coisas que você precisa. Então hoje tem Estela que trabalha, tem Estela mulher, tem Estela mãe, tem Estela avó. Sim. Tem Estela, pessoa física, pessoa jurídica. Sim, tem a Estela fraca, tem a Estela que tem dias ruins, óbvio, gente. E aí, a gente precisa entender que a Estela é hoje essa mulher porque precisou olhar para dentro, né? Se cuidar mais. Então, hoje, a Estela tem tudo isso. Pode não ter toda a alimentação saudável, né? Sim. 100% regrado, que hoje talvez seria o ideal, ok. Sim. Atividade física regular, a mudança de hábito, mas hoje a Estela consegue fazer os exames, fazer os check-ups, se olhar com mais atenção. Sim. Então perceba que a gente precisa sim ter mudança de hábito, a gente sabe que o câncer está intimamente ligado as nossas condições de saúde, né, a qualidade de vida propriamente dita, as nossas escolhas alimentares, mas a gente também precisa manter o que hoje a Estela e sabendo que ela precisa regularmente fazer os exames dela, olhar para o espelho e saber que está tudo bem, continua tudo bem, que essas marcas hoje, que esses tratamentos nos deixam de forma aparente, fisicamente, precisa deixar emocionalmente mais forte. Mais forte, mais consciente. Sim. Se você me pedir uma palavra, eu diria que é consciência. Eu acho que ter consciência do seu corpo, a consciência do cuidado, a consciência da sua existência, porque a mulher ela tem uma tendência de se anular para cuidar do outro. Nós somos maternais em todos os sentidos, né? Maternais com filhos, com maridos, com pais, com amigos, e aí a gente se anula, a gente acaba não olhando para si próprio. Então, assim, a palavra que eu gostaria de dizer com 53 anos e depois de 6 anos, né, desse diagnóstico, é consciência. Um detalhe bobo de consciência que eu já percebo. Antes eu estava atrasada, agora mesmo, vindo para cá, eu não tinha certeza do endereço, eu estaria nervosa, histérica, ansiosa para achar e correndo no volante. Não, eu não faço mais isso comigo. Ela vai poder me esperar. Se eu errar o caminho, isso não é a morte. A morte é eu gerar esse estresse dentro de mim, surtar a minha célula e fazer ela virar um câncer. E aí sim, esse câncer vai me matar. Mas me atrasar, somos todos humanos. Somos todos que cometem erro e a gente está dando o melhor da gente. Então assim, eu estava dando o meu melhor para chegar aqui pontualmente às 2 horas. Mas se isso não for possível, isso não é literalmente a morte. A morte é eu ficar estressada com isso. Porque no final, eu hoje vi uma coisa até muito interessante vindo de manhã, que tem a ver às vezes com isso. Era um desenho de um pódio
e a pessoa estava no primeiro lugar do pódio e ela ainda estava olhando mais para cima, para uma escada, e a pergunta era: será que você já não chegou onde você queria? Sabe, vamos humanizar, acho que um pouquinho mais as nossas metas também, porque antes eu queria o inalcançável, eu sou workaholic, eu tenho que me vigiar com isso o tempo inteiro, mas assim, respire, olha onde você tá, se já não tá bacana, sabe? E somos todos seres humanos reais, a grama do vizinho não é mais verde, definitivamente. Nunca será. Nunca será. Eu achava que eu não adoecia, que eu não gripava. Foi minha lição de humildade, eu tive uma lição enorme de humildade com o câncer. Então, assim, eu digo que ele foi um professor raro, assim, um professor muito rígido comigo, mas foi um professor, não deixou de me deixar vários ensinamentos, e aos que estão em volta de mim também. Então, assim, ai, que bom se eu conseguir ser inspiração para você, ou para você, que a gente sai da onde a gente está, existe vida após o câncer, mas a gente em primeiro lugar também. Sabe aquela história do avião? Tá na turbulência, tá entrando em pânico, caiu a máscara, põe você primeiro, porque senão você não vai conseguir ajudar o outro, né? Se você perder seu oxigênio, você não ajuda ninguém. Então gasta esse 1 segundo com você de botar a sua máscara de oxigênio, que nesse caso é o seu diagnóstico precoce, e depois volta a ajudar a sua família inteira, seus filhos, seu marido, seu trabalho, o vizinho, o cachorro que precisa de você, porque é do feminino, gente, isso não adianta não tem como mudar isso. Somos matriarcais, somos de pegar tudo pra gente ajuda, mesmo, né? Estela, e outra coisa que a gente precisa muito pontuar é a questão do pedir ajuda, né? Sim. Às vezes a gente, a Estela tem esse jeito mais, né, de fortaleza, mas a gente também precisa entender as nossas fraquezas, claro, e pedir ajuda, né? De aonde faz o tratamento, lá no hospital, a equipe interdisciplinar, tem lá o psicólogo, tem lá o terapeuta, e a gente tem que externar que não, que vocês não estão legais, que tá numa fase ruim, Isso. Que isso tem afetado o casamento, em alguns casos afeta. A Estela teve o privilégio de ter um companheiro do lado dela, mas se o seu companheiro é do sexo feminino ou masculino, aqui a gente está tratando de forma respeitosa todos as escolhas e as opções sexuais, Graças a Deus. Inclusive pedir o parceiro, a parceira para olhar, para te ajudar a averiguar, você autoavaliar, você se autoavalia, mas avalia também o seu parceiro. A percepção do outro é importante. Isso, juntos promover esse cuidado, né? Perguntar aos seus parentes próximos: você já fez exame de próstata? Você já fez exame de mama? Perguntar à sua mãe: você já se perguntou ao seu companheiro qual foi a última vez que ele se tocou? Você já perguntou ao seu pai ou sua mãe? Nossa, Helenice, Estela, eu não tenho essa intimidade com meu pai, mas olha, nós estamos no século muito avançado que isso já ficou bem para trás. Então perguntar, o tempo é fundamental nessa tempo história. é fundamental, atenção é fundamental, o perguntar, o ter o cuidado de você se cuidar e cuidar das pessoas fazem bem. Afinal, assim como a sua filha viveu este momento de recuperação com você, você também pode ter outras pessoas que possam você orientar, cuidar, e a sua filha, por ter vivido isso com você, também passar essa informação. Sim, sim. Mas a gente também precisa ter o cuidado com a nossa saúde emocional de pedir ajuda. Saber que não tá legal, que você tem ficado em um momento de melancolia por mais tempo, ao qual você poderia ou deveria, que essa vontade de ficar em um quarto escuro, igual a Estela trouxe, tá muito mais do que 2, 3 dias, eu quero ficar todos os dias. Sim. Embora cada um tenha o seu, né, Sim. Estela, a gente tem que achar um comum e um aceitável. E um ponto também de reação. De reação, Porque e é pedir ajuda importante. para isso. Exatamente. Tem que ter o seu start de lutar pela vida. Dar o seu tempo ao seu corpo, cada um tem a sua química particular, né? De ser atingido pela química ou pela rádio. Mas lembre-se que a vida é maior que isso. E tem 1 milhão de motivos para estar vivo, né? Isso aí. Estela, trazendo um pouquinho para esses momentos finais, eu queria que você desse realmente um incentivo a todo mundo que nos ouve
e deixar esse momento de reflexão. Nós trouxemos dados estatísticos, nós trouxemos o acolhimento junto com essa Estela. A Estela que é essa pessoa empoderada, essa mulher iluminada. E o que a gente quer deixar de mensagem, eu enquanto profissional da saúde, é que vocês se olhem com atenção, com cuidado, com zelo. Não precisa ter o olhar científico, nem o olhar de profissional, mas saber que alguma coisa tá não normal, né? Tá desandando ali de um padrão normal dentro do seu corpo e você precisa pedir avaliação. Quanto antes, melhor. Mas dentro dessa mulher empoderada que hoje a Estela sempre foi, hoje mais ainda, eu queria que você transmitisse esse depoimento em forma de incentivo e dizer para todas as mulheres e homens que vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram, não estão e não estarão. Eu acho que mais do que nunca a gente nunca esteve sozinho. Não, a gente está cheio de oportunidades aí de ter acolhimento, tratamento, diagnóstico, 1 milhão de coisas hoje em dia muito claras e numa velocidade da internet, na velocidade da luz praticamente. O que eu diria para todos vocês é assim, tá aqui ó, cabelo nasceu, cresceu, mudou, ficou até mais cheio, a mama tá inteira, tá ótima, assim, cheio de retalhozinhos para contar a história e com muito orgulho disso daqui. Tô viva, tô cheia de energia, tô valorizando a vida muito mais do que antes. Eu não posso falar que o câncer foi uma maravilha na minha vida. Não existe isso, nunca é. Mas existe vida após o câncer, gente. Tô aqui, ó, sinal disso tudo e trabalhando sem nenhuma sequela que me tirou da vida. Pelo contrário. E valorizando cada vez mais as pessoas que estão à minha volta, aos médicos, aos enfermeiros, a pessoa que me ajudava a abrir a porta na minha clínica. Minha gratidão a todos eles que me trouxeram até aqui. A minha filha que virou minha enfermeira alemã, porque ela é brava, vocês não têm noção. Ao meu marido maravilhoso que me encheu de amor e aceitação durante todo esse período. Então, olha pro lado aí, para essa pessoa que talvez te dê alguma rejeição nesse sentido, reavalie a sua relação, ou seja só um medo, uma fuga, porque também tem isso. Sim. Tem parceiros e parceiras que por medo se retraem, não abandonam, mas se retraem por não saber lidar inclusive com a dor, que foi um pouco a reação do meu filho, que não quis acreditar que a mãe tinha alguma possibilidade de morte antes do tempo normal de vida. Então, tente analisar, mas se ele for uma pessoa que está rejeitando só por causa do corpo, manda embora, vem outros, tá? Tem outras pessoas bacanas. Então, assim, a minha mensagem para você que estiver precisando ouvir isso agora é assim, existe vida após o câncer e ela ainda pode ser até melhor. Estela, nossa imensa gratidão. Imagina, tá? porque eu adorei estar aqui com Prazer, vocês e com vocês. Que bom. E a gente quer agradecer esse momento, essa parceria com a Sincades e deixar um grande abraço, Estela, grande abraço, até um próximo vídeo. Até a próxima. Em nome do Sincades, esse parceiro de sempre, e da equipe Harmoniza, gostaríamos de agradecer a presença de vocês até aqui. Até o próximo vídeo.